projeto completo com todas as etapas necessárias para a contenção de cheias, com a RT do responsável técnico, cópia do projeto de execução da barragem com a RT do responsável técnico pela execução e cópia de todo o estudo realizado pela empresa MPB Engenharia de Florianópolis com relação ao combate das cheias. E a autoria do vereador Evandro Pegoraro, requerimento número 45/2016, em que requer o envio de ofício ao senhor Geraldo Althoff, secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, ao senhor Fábio Luiz Ferreira, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, e ao senhor Miguel Rosseto, ministro do Trabalho e Emprego, solicitando que seja efetuada a reforma e ampliação na estrutura do Sistema Nacional de Emprego Cine no município de Concórdia. E a autoria do vereador Alain Gugliani, indicação de número 174/2016, sugere que seja instalado um redutor de velocidade do tipo lombada física na rua Tucuruís, próximo à residência de número 497, no bairro Catarina Fontana. E indicação de número 175/2016, que sugere que seja contatado com o órgão competente a fim de providenciar a recolocação do telefone público tipo orelhão, localizado na rua João Suzin, esquina com a Teofino Paludo, no bairro Sunque. E de autoria do vereador Artêmio Tigara, indicação de número 176/2016, sugere que seja viabilizado um estudo para que o município concorda regulamente a matéria relativa ao Simples Nacional no que se refere ao microempreendedor individual. E a autoria da vereadora Marilane Femestuani, indicação de número 177/2016, sugere que se faça a manutenção, conserto e substituição dos brinquedos danificados, bem como a pintura do parque infantil da Praça do Gelo Grosso. E a autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação de número 178/2016, sugere que a administração municipal realize estudos e implante lombada física na rua Colômbia, no bairro das Nações. E indicação de número 179/2016, sugere que a administração municipal realize o cascalhamento de trecho não pavimentado da rua Neivaldo Luiz Colbinotti, também do bairro Nações. Passamos para a deliberação das proposições. E a autoria do vereador Artêmio Tigara, pedido de informação número 17/2016 e indicação de número 176/2016. Em discussão e votação, pedido de informação 17/2016, indicação 176/2016, ambas de autoria do vereador Artêmio Tigara. Com a palavra o vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores desta casa, nossa assessoria jurídica, secretários, imprensa de uma forma em geral, quero saudar também aos internautas que nos acompanham de forma online, minha saudação ao suplente vereador Valcir Zanella. A senhor presidente, encaminho pedido de informações 17/2016, com o objetivo de obtermos informações detalhadas sobre a questão das enchentes do município de Concórdia, dos alagamentos e dos projetos de contenção das cheias do nosso município, da área central da nossa cidade. Muito tem se debatido nesta casa sobre essa problemática do nosso município, da nossa cidade, e pairam entre nós muitas dúvidas ainda com relação à questão da contenção das cheias. Temos a informação de que existem projetos assinados para a elaboração de algumas obras. Sabemos que algumas obras já foram realizadas, outras obras estão em estudo para serem realizadas. O município fez um investimento de valores significativos contratando uma empresa para que elaborassem os estudos e apontassem as possíveis soluções para esse problema. Tendo em vista de que muito tem se discutido, muito tem se falado nesse sentido, achamos por bem então que esta casa, através de minha autoria, e peço aqui a gentileza de todos os pares, no sentido da aprovação deste pedido de informações, para que possamos então analisar todos os apontamentos, todas as indicações elencadas pela empresa MPB, que à época fez esse estudo,
para podermos verificar realmente o que e quais as obras que foram efetivamente colocadas em prática, as que não foram implementadas pelo município e as que ainda podem ser implementadas, até porque nos próximos dias nós estaremos discutindo nesta casa também a lei de diretrizes orçamentárias do nosso município, que irão direcionar posteriormente a questão da elaboração do orçamento anual, e é de fundamental importância que tenhamos em mãos essas informações para que a gente possa, dentro do orçamento, dentro daquilo que é a prerrogativa do vereador, propormos ou sugerirmos, então, indicações e alterações da questão do que vai orientar o nosso orçamento. Encaminho também para a apreciação de Vossas Senhorias, senhor presidente, a indicação número 176. Nós fazemos, através dessa indicação, a solicitação para que o município viabilize o estudo, e por que não dizer, não só viabilize o estudo, mas que também coloque em prática e regulamente a lei do Simples Nacional, a qual trata especificamente da questão do microempreendedor individual. No próprio Congresso Nacional já existem proposições que vêm propondo adequações à Lei Complementar 123, alterada pela Lei Complementar 147, que é a lei que regulamenta a formalização dos microempreendedores individuais. E nesta lei nós temos, ela trata do microempreendedor individual, onde ela fala que, de forma geral, em nível nacional, se faz necessário uma regulamentação específica, principalmente acerca dos custos relativos à abertura e baixa das referidas empresas, ou seja, o microempreendedor individual, os quais possuímos muitas dúvidas, e nesta lei complementar 123, ela traz no seu bojo de que o município ou as entidades federadas, os estados e a própria União também devam dar um tratamento especial, diferenciado a esses empreendedores, bem como a isenção de todas as taxas de legalização, taxas de alvarás, taxa de baixas. Aliás, já fizemos uma indicação nessa casa pedindo para que o município dispense esses empreendedores quando do encerramento de suas atividades, da elaboração de algumas obrigações acessórias, e agora sentimos a necessidade, até em função do atual momento econômico que vivemos atravessando, e soubemos nós que diante do alto nível de desemprego, nós temos um grande número de formalização de microempreendedores individuais. Há um crescimento muito elevado, uma demanda muito grande por esse tipo de formalização na atividade empresarial, ou seja, no comércio, na prestação de serviços, e que carece então uma atenção especial, porque é uma das atividades que trará, sem sombra de dúvida, a possibilidade desses que estão hoje perdendo seus empregos e que pretendem iniciar os seus próprios negócios, de poderem então serem inseridos no meio econômico, e para isso precisam desses benefícios, desses incentivos, conforme preceitua a própria lei complementar e a própria Constituição Federal também, que manda que se dê um tratamento diferenciado e simplificado às micro e pequenas empresas, e nesse caso falo especificamente dos microempreendedores individuais. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Continua em discussão, pedido de informação 17/2016, indicação 176/2016. E mais querendo se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de informação juntamente com a indicação estão aprovados. De autoria do vereador Evandro Pegoraro, o requerimento número 45/2016. Em discussão e votação, o requerimento 45/2016, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, também a todos os assessores que nos acompanham esta manhã, internautas, também aqui o suplente de vereador Zanella, que nos acompanha nesta manhã, sinto-se todos cumprimentados. Mas esse requerimento eu faço, já o fizemos em outras oportunidades, inclusive, porque havia até problemas lá com o telhado, enfim, e outras questões. Houve algumas melhorias do ponto de vista emergencial. Mas nós também já solicitávamos há um tempo atrás, pelo local, né, onde que funciona o Cine, junto ao Cine,
funciona também o Ministério do Trabalho e Emprego, existe ali uma delegacia, então existe uma parceria entre o Cine e o Ministério do Trabalho. O terreno aí é excelente localização, mas a estrutura física, inclusive de acessibilidade, não tem nem acessibilidade, deveríamos ter um projeto mais amplo para que possa melhorar as condições de quem lá está trabalhando e especialmente das pessoas que buscam atendimento, que o Cine é o local onde as pessoas vão buscar por vaga de emprego, ou vão buscar informações, ou vão buscar também encaminhamento na questão do seguro-desemprego. Os trabalhadores vão buscar informações lá no Ministério do Trabalho, inclusive, que lá funciona, não só os trabalhadores, como também os empresários, quando vão fazer alguma consulta ou vão se dirigir a fazer alguma rescisão de contrato, que lá funciona o Ministério do Trabalho, que para quem não tem categoria organizada de sindicato, você faz o acerto ou a rescisão de contrato nesse local. Então, realmente, estamos conclamando que tanto o Estado como aqui o governo federal se sensibilize e que faça os investimentos necessários para melhorar a estrutura daquele local. Eu acho que para a Concórdia também é bacana, a Concórdia é um expoente da economia regional, a questão da geração de emprego e renda, a questão toda da nossa economia, da contribuição econômica para o Estado, a força de trabalho que existe dos trabalhadores, dos empresários, e você tem uma estrutura, às vezes, que fica aquém daquilo que Concórdia merece e que a população daqui merece. Por isso, dessa reivindicação, voltamos a reivindicar e esperamos que seja atendida então essa reivindicação. Senhor presidente, obrigado. Eu não poderia deixar de me manifestar sobre esse assunto, até que foi precedido também pelo vereador Pacheco, em relação a este fato ocorrido no dia de ontem. Eu quero dizer que tenho acompanhado toda essa discussão quase que diariamente, não só na questão dos debates promovidos na Câmara Federal, bem como também a manifestação da própria Justiça através do Superior Tribunal Federal. Mas eu quero aqui, senhor presidente, deixar registrado nesta casa, mais uma vez, o meu posicionamento, aquilo que eu já falava e tenho dito, está gravado nos anais desta casa, no ano de 2014, quando ocorreu o maior estelionato eleitoral da história deste país. Eu disse aqui, está registrado, vocês verão o que será o ano de 2016. Eu não estava profetizando, eu estava apenas tirando as minhas conclusões diante de tudo aquilo que se via que estava acontecendo naquele momento no nosso país. Muito se falou ontem, senhor presidente, sobre a questão da legalidade desse processo, sobre a questão da legitimidade do processo, sobre a questão da democracia. Vivemos sim um país da democracia, um país democrático, temos uma legislação que trata sobre o assunto, devidamente regulamentado, e está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil esse processo de impedimento de um presidente quando ele comete ato considerado crime, e por isso a Câmara dos Deputados tem o papel de avaliar, acatar ou não quando ocorre denúncia nesse sentido e autorizar ou não para que o Senado Federal possa instaurar o processo de análise, de processar e também de julgar quando for o caso. E é isso que aconteceu no nosso país. Eu vejo sim, senhoras e senhores, que temos indícios fortes de crimes praticados por esse atual governo e por essa presidente. Tanto isso é verdadeiro que acompanhei na quarta-feira, até praticamente às 2 horas da madrugada, todo o julgamento de todas as ações propostas pela Advocacia Geral da União em favor da presidente Dilma Rousseff, tentando desqualificar o processo e tentando impedir que esse processo fosse levado ao julgamento. E para a minha surpresa e para a minha satisfação, não vou falar de alegria porque o momento não é de alegria, é de angústia, é de ansiedade, é de muita preocupação em relação ao nosso país, o Superior Tribunal Federal indeferiu todos os pedidos, todos os argumentos apresentados por aqueles que estavam lá em defesa da presidente Dilma Rousseff, dizendo
que a Câmara agiu de forma legítima e dentro da legalidade e utilizando todas as prerrogativas que lhe são inerentes ao papel da Câmara dos Deputados. Desde o relatório produzido na comissão especial que analisou a denúncia, na aprovação do relatório na comissão especial e ontem, como validado por 367 deputados federais, dizendo que são sim favoráveis para que o Senado possa analisar, processar a presidente e posteriormente efetuar o julgamento sobre a presidência do presidente do Superior Tribunal Federal do nosso país. Portanto, existem muitos crimes, não foram só as pedaladas fiscais. Nós temos hoje o maior crime da história desse país, são os mais de 10 milhões de desempregados. Os brasileiros que receberam a promessa de melhoras na manutenção dos projetos sociais e todos os programas sociais, e logo após a sua posse, a própria Presidente da República veio com restrições à questão do seguro-desemprego, ao seguro-defeso e tantas outras situações que vieram em contrariedade a tudo aquilo que se pronunciava e se divulgou durante a campanha eleitoral. Portanto, eu quero aqui, senhoras e senhores, dizer que esse país atravessa uma situação de crise moral, ética, econômica e política, mas que nós haveremos de superar todas essas dificuldades e espero eu que o passo que foi dado ontem venha realmente a fortalecer a democracia e que para que o nosso Congresso Nacional, para que as pessoas do Brasil, todos aqueles que foram para as ruas reivindicar realmente esse anseio seja atendido e que nós possamos realmente termos uma administração séria e um país que trabalhe realmente voltado para o interesse comum de toda a nossa sociedade brasileira. Era isso, senhores vereadores, senhor presidente, muito obrigado. O pronunciamento dos vereadores que utilizaram-se deste espaço aqui no pequeno expediente, quero apenas fazer algumas considerações para que fique claro o nosso posicionamento. Em primeiro lugar, que eu nunca fui eleitor de Fernando Henrique Cardoso, nem do Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, haveremos aqui sim que reconhecer os avanços que aconteceram no nosso país, desde que Itamar Franco, Fernando Henrique presidiram o Brasil, e também, eu diria, principalmente no primeiro mandato do presidente Lula, e até em meados do segundo mandato do presidente Lula, os avanços sociais, as conquistas, tudo aquilo que de bom foi conquistado em nosso país, especialmente pelo exercício da democracia. Mas eu quero aqui falar aos senhores que nós repudiamos aqui qualquer forma de racismo e de tratamento discriminatório com qualquer que seja o cidadão brasileiro. E entendo aqui o pronunciamento do vereador Ruimar de que muitos que se pronunciaram ontem, quero deixar claro aqui, o meu ponto de vista, não estavam aqui, vereador Comaceto, apenas para citá-lo e quero dizer que aceito suas colocações, não estou desta forma querendo contrariar o que Vossa Excelência falou, mas dizer que muitos dos que se pronunciaram naquela tribuna não estavam a favor do PMDB, do Temer, ou do Cunha, ou do Renan Calheiros. Muitos deles, inclusive, proferiram seus votos, e aqui eu preciso fazer algumas citações, porque não pense que a gente está aqui falando e dizendo, e eu falei que não vejo com alegria, vejo com preocupação e com tristeza o processo que aconteceu ontem com o nosso Brasil. Que não precisaríamos que isso acontecesse. E é verdade, vereador Alain, isso é fruto da democracia. É o processo democrático onde elegemos uma presidente democraticamente, legitimamente, bem como nós temos lá na Câmara Federal mais de 90 milhões de votos que elegeram os deputados que estão lá representando a todos nós, a toda a população brasileira, e eles fazem o papel, está previsto na nossa legislação e dentro do processo democrático. E cada um defendendo as suas posições. Portanto, eu quero aqui deixar dito e ressaltar, inclusive, só para que fique clara a minha fala e o nosso entendimento. Por exemplo, nós tivemos deputados do Partido da República, ao qual nós fazemos parte no dia de hoje, muitos que votaram sim e alguns votaram não. Isso é a democracia, estão lá representando o seu povo, votando de acordo com a sua consciência. Mas eu quero aqui dizer que deputados os quais nós apoiamos na nossa região, como Valdir Colar, como Jorginho Melo, também foram lá e defenderam a democracia e não estavam apoiando o Temer e o Cunha. Como fez o voto do presidente nacional do Partido da República,
que renunciou à presidência do partido pela importância do momento vivenciado pelo país no dia de ontem, para não dizer que votava partidariamente, mas era a posição que ele defende, que o Brasil precisa ser reformulado. Esse é o verdadeiro espírito da democracia. E eu quero aqui também fazer referência, e para concluir, e apenas para que fique claro o nosso posicionamento, vou citar um deputado federal de Pernambuco, o qual é do PMDB, uma das pessoas mais respeitadas e que nós nunca ouvimos falar nada desse cidadão, como poderia falar de Pedro Simão, por exemplo, o voto proferido pelo deputado federal Jarbas Vasconcelos de Pernambuco, o qual disse o seguinte: eu voto sim, porque o momento precisa ser revisto, precisa ser reformulado, porque essa administração não tem mais governabilidade. Mas ele disse o seguinte: Cunha, eu não posso aceitar que você esteja nesse momento presidindo esse processo. Eu também quero aqui dizer para todos os senhores e para todos os que vão acompanhar e ouvir essa minha fala: eu não gostaria de ter Cunha governando o Brasil, nem o Temer governando o Brasil, nem Renan Calheiros governando o Brasil. Agora, uma coisa é certa: a Dilma tem que sair, esse governo tem que ser revisto, tem que ser reformulado. Agora, a grande preocupação é a seguinte: quem é que nós vamos colocar no lugar desta pessoa nesse momento ao qual esta situação política grave, dessa corrupção endêmica que assola a sociedade brasileira? Nós temos a dificuldade de quem é que nós vamos escolher para nos representar e para governar o nosso Brasil. É preciso a união de forças e de todas as pessoas de bem para defender aquilo que é melhor para todos nós e não apenas para um grupo de pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento os funcionários da casa, assessores parlamentares, imprensa, suplente de vereador Valcir Nanes faz presente, e com a permissão, se assim for possível, externar meus cumprimentos a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Mas ouvi atentamente os pronunciamentos de vários vereadores dessa casa, e o assunto hoje não poderia ser diferente a não ser esse que foi aqui citado. Dizer ao novo vereador Evandro que o ferimento da democracia se deu da forma que foi conduzido o processo eleitoral. 90 bilhões de déficit, que é hoje o que enfrenta o nosso Brasil, significa falta de recurso da continuidade das obras, inclusive aqui em Concórdia, sendo muito afetado, que por enquanto há não vindo da universidade e tantas outras obras, da forma a captação de recursos de forma ilícita e que proporcionou a eleição da presidenta Dilma e de tantos deputados que se elegeram. Então, também quero compartilhar com o vereador Imar, quando cita aqui nessa tribuna barbaridades que vem acontecendo naquilo que Vossa Excelência tem citado. Eu acho que nem só essa casa, bem como toda a sociedade brasileira, repudia esse tipo de ação. Eu sou talvez o vereador suspeito a falar nessa tribuna. Talvez tenha sido o único que nas eleições municipais, presidenciais, tem se manifestado, inclusive gravando vídeos e postando em redes sociais, que a eleição da presidente Dilma não seria mais adequado para aquele momento, pela quantia de partidos envolvidos no processo, e era visto que à frente faltaria governabilidade. Todos pelo poder, pela ganância de se manter lá, a da deputado com indicações de cargos, e assim por diante. Também tenho questionado e muito aqui uma cartilha distribuída pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições, pedindo voto pela presidenta aqui no município de Concórdia, citando possíveis obras, citando obras já realizadas. Então talvez eu não seria o vereador nesse momento para fazer esses questionamentos, mas não posso me furtar sobre todos esses acontecimentos. Ninguém pode estar acima da lei. Não existe democracia sólida quando a corrupção toma conta, quando o governo perde a credibilidade, e credibilidade
não se compra em prateleira de supermercado. E esse é o cenário que enfrenta o governo brasileiro. 10 milhões de desempregados, inflação descontrolada, a falta e é preciso a retomada do crescimento econômico. O Brasil precisa resgatar a confiança do mercado interno e externo, a confiança do brasileiro. O governo Dilma e do PT, e de todos que ajudaram a colocar no governo, ficou marcado pela impunidade, pela incapacidade e incompetência, corrupção e muita roubalheira. Por todos esses motivos citados e tantos outros, o afastamento da presidenta Dilma foi sim a atitude mais acertada. Esse é o meu ponto de vista. Mas isto deve ser apenas o início de uma grande caminhada. As manifestações, os movimentos precisam continuar para afastar tantos outros corruptos envolvidos. O Temer assumindo, não pensam que teremos chuva de dinheiro. Teremos sim muita chuva, mas de sacrifício por parte dos brasileiros, que pagarão mais de uma vez as contas ocasionadas por todos esses irresponsáveis. Cunha, Renan, Temer e todos aqueles que ajudaram a eleger Dilma. Políticos desmoralizados, afundados em indiciamentos de atos de corrupção. Um bando de raposas, um bando de sanguessugas, hipócritas e corruptos, que colocaram Dilma no poder. E agora vem a público se colocando como salvadores do povo brasileiro. É isso que a gente também está percebendo. O que mais me chamou a atenção no dia de ontem, quanta hipocrisia de vários e muitos deputados, aliados do governo Dilma nas eleições, que ajudaram a pedir voto para Dilma, que foram às urnas conclamando aquela coligação, e ontem votando em nome de familiares, em nome do meu filho, uns até levando o filho para votar, em nome de familiares, em nome de Deus. Aí eu pergunto, será que quando pediram voto não tinham familiares? Esses mesmos deputados, uma boa parte, pediram voto para Dilma e ajudaram a colocar a Dilma no governo. Um governo não se faz só do prefeito, só do governador, só do presidente. Um governo não se faz de equipe. E essa equipe que desembarcou no governo é sim responsável por todos esses demandas e devem pagar também. Não se admite mais político que nas eleições depende de uma posição e posterior às eleições, quando ajuda a fundar o governo, vem se colocar como salvadores da pátria. Isso acho que deve sim servir de reflexão para todos os brasileiros. Foi isso que eu ouvi no dia de ontem. E quero fazer uma defesa, como o governador Artemio tem dito aqui, tanto ao deputado Jorginho Melo como ao Rodrigo Colato, que defendiu antes das eleições e depois contra a eleição da Dilma. Então aqueles políticos que defenderam o governo Dilma devem vir a público pedir desculpa, inclusive o excelentíssimo Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina. Deve vir a público pedir desculpa para os catarinenses. Esse foi mais um que no primeiro turno se escondeu, mas no segundo turno veio pedir voto incansável dos catarinenses. E agora está aí defendendo novas eleições, porque sabe que esse processo não vai acontecer. Então são situações que devem ser avaliadas por nossos eleitores brasileiros. Esse tipo de politicagem. Os meus sentimentos são de alívio, de alegria, de vitória pelo afastamento de Dilma. Porque eu defendo a retomada do crescimento econômico do nosso país. Mas os meus sentimentos também são de muitas preocupações. Se não haver novas eleições. Porque quem está assumindo
são coniventes e corruptos, o quanto o PT de Dilma e Lula. Tem muitos políticos de diversos partidos que precisam ir para trás das grades. E a continuidade do trabalho do juiz Sérgio Moro não pode ser impedida. Os brasileiros cansaram de tanta corrupção, de tanta impunidade. Nunca antes se viu tanto roubo, tantas barbaridades em atos de corrupções. Muitos marginais políticos roubam milhões e milhões e ainda são premiados por leis, como a delação premiada. Talvez devolvem menos de 5% do que roubaram e não vão preso. Não que eu defenda um ladrão de galinha, mas o ladrão de galinha corre o risco de ser preso imediatamente. E a justiça é ágil, é rápida, ao contrário do que se vê desses corruptos, desses marginais, como eu tenho citado. Será que é esse o Brasil que o brasileiro sonha? Será que essa é a política que os brasileiros queriam ter para o momento, para o nosso país? E vou além. O que os políticos não podem fazer, os parlamentares desse momento, como bem disse aqui os vereadores, inclusive da ala governista, não é um campo de batalha, um jogo político, um balcão de negócios que está evidenciado no Congresso Nacional. Tudo meio por interesse. Partido que se embarcaram na reta final do governo. Será que foi simplesmente só pela cassação da Dilma? Não, não me convenceram. É preciso que todos os parlamentares deixem de lado os interesses políticos, pessoais e partidários. E que todos tomem juízo e saiam em defesa da democracia e os interesses dos brasileiros. E que tenhamos sim novas eleições, até para fortalecer a democracia e pôr para fora e limpar este mar de lama que enfrenta o nosso Brasil. Indo além ainda, e para concluir, Temer não tem legitimidade para assumir a presidência. Precisa enfrentar as urnas. Está envolvido o quanto os demais que foram afastados. Também agiu por interesse. Tem menos de 1% da aceitação brasileira. Tem mais de 70% de rejeição. Mesmo que busque a governabilidade do Congresso, mas em que pese, digo eu, como resgatar a confiança dos nossos brasileiros, para que realmente o Brasil tenha de imediato a retomada do crescimento econômico. O afastamento de Dilma, como já frisei, precisa ser apenas o primeiro passo. Foi tarde, não deveria nem ter chegado. Espero que imediatamente todos envolvidos em atos ilícitos, principalmente Cunha nesse momento, porque a Dilma já foi, Temer e tantos outros, sejam afastados. É duro escutar, como já frisei, deputados votando e falando contra a corrupção, meu voto é sim. Mas um Congresso presidido pelo maior chefe da corrupção, como dar confiança ao brasileiro? Que moral tem aquele Cunha, que aliás foi outro eleito, inclusive pela base governista, que sai de situação e passa a ser oposição no dia de hoje. É duro a gente aceitar viver num país defendido por esses políticos. Enfim, dizer que viva a concórdia, viva Santa Catarina, viva o Brasil, viva a democracia. E pelo Estado Democrático e Direito brasileiro, que Temer renuncia e que tenhamos novas eleições, que isso sim não fere a democracia, dando oportunidade aos brasileiros de escolher um novo presidente. O Brasil precisa passar por uma repaginada.
este é o momento. O momento é oportuno, não só para afastar, bem como colocar atrás das grades todos esses políticos irresponsáveis que deixaram o país nessa situação. Desculpa o meu desabafo, senhoras e senhores, mas acredito que esse desabafo deve estar em todos os brasileiros. Muito obrigado a todos os vereadores, senhores e senhoras, e tenham todos uma ótima semana.